Bem, gente, esse é um primeiro teste, primeiro e único teste, tá? Quem assistir depois essa pequena gravação, no dia 7 de junho, bem lembrado, Pati, é uma segunda-feira, tá? A gente vai fazer uma transmissão aqui pelo canal Vai Ter Quadra, onde nós vamos ter estudantes do curso de Educação Física da UESB, que estão na disciplina Ginástica 1, e estudantes do Colégio Abdias Menezes, aluno da professora Patrícia, onde a gente vai bater um papo sobre a experiência que está acontecendo nesse momento, né? Nós programamos uma parceria de aulas de ginástica no ambiente remoto pelo Google Meet durante todo o mês de maio. As aulas estão acontecendo às segundas e terças-feiras durante todo o mês de maio e a gente quer encerrar essa experiência com uma roda de conversa, né? Onde alguns alunos e alunas que se sentirem à vontade para compartilhar aqui ao vivo a experiência, a gente vai ter o relato e vamos ter também estudantes da UES falando sobre a experiência da docência e, sobretudo, da docência nesse ambiente remoto, nesse ambiente online, né? Como é que foi planejar essas aulas, como tem sido ministrar essas aulas, quais são os limites, quais são as possibilidades de todo o aprendizado, tá? Então, eu vou chamar aqui a professora Patrícia, cujo computador está com um pequeno barulho no microfone que nós não conseguimos resolver. E se não resolvermos até a data do evento, a gente vai fazer alguma modificação ou participará pelo celular. Mas aqui estamos participando. O Paty pode falar um pouquinho, não só como teste, mas explicar um pouquinho dessa experiência para quem se interessar no dia. Nós vamos divulgar aí amplamente, tá bom? Com vocês, então. Bom dia, professora Patrícia. Bom dia. Desculpa, pessoal, aí pelo barulho constante. A ideia dessa roda de conversa é justamente ter um momento de compartilhar, né, dessa experiência, né, tão rica que nós estamos tendo justamente por conta da necessidade de manter esse distanciamento, e isso está abrindo para nós novas possibilidades de aprendizado, né, de troca de experiências, possibilidades que se a gente tivesse num contexto de aulas presenciais, talvez a gente não tivesse, né, porque a gente tem a participação aí valiosa, né, dos estudantes da UESB, dos professores em formação, que estão cursando a licenciatura, contribuindo na formação dos estudantes da escola pública, né, da educação básica, especialmente do ensino médio. Essas turmas são turmas que estão na transição entre nono e primeiro ano, e estão fazendo justamente essa discussão e experiências e vivências no campo da ginástica, né, que é um conteúdo que historicamente, infelizmente, foi abandonado nas aulas de educação física e que a gente busca trazer, resgatar, até porque a ginástica, ela é a raiz, né, da própria educação física dentro da escola, né, é onde tudo começou, é justamente a partir da ginástica. Então, é muito importante esse momento, né, de resgate histórico e de ampliação das vivências desses estudantes do ensino médio, do ensino fundamental e médio, né, que estão aí na transição entre o fundamental e médio, né. Então, fica aqui, hoje é só um teste, mas a gente vai deixar aqui o convite para que vocês participem, assistam e compartilhem o vídeo depois, para que essa discussão ela seja ampliada para muitos outros colegas. E assim, colegas professores e professoras, é uma ferramenta, né? Para quem ainda nunca usou o StreamYard, é uma ferramenta, é uma interface aí muito legal, não é difícil de usar, tá bom? A gente aprendeu a usar há pouco tempo, tem uma versão gratuita, essa é a versão gratuita, a gente consegue aqui, acho que até 6 pessoas, é isso que a gente vai testar depois. Mas aqui a gente tem um canal no YouTube, a gente pode, né? A gente está mais focado, eu e Patrícia, desde que tudo isso aconteceu, e que desmoronou esse tanto de problema na nossa cabeça, da gente pensar não tanto no que não é possível fazer, mas no que é possível fazer, né? Então,
a gente nunca pensou de dar aula de educação física do jeito que a gente está fazendo. Os estudantes da universidade nunca pensaram que teriam essa necessidade. Então, nós resolvemos unir, né, as nossas demandas de formação de professores, nesse caso específico do componente curricular ginástica 1, e Paty, que já estava ministrando aulas, né, ela começou a trabalhar com os alunos antes de ter um direcionamento da Secretaria de Educação para isso. Ela teve o primeiro contato e ministrou algumas aulas para um pequeno grupo de alunos que quis participar voluntariamente, mas agora sim é algo efetivo em toda a rede estadual baiana. Então, a gente resolveu unir uma coisa com a outra e tem sido uma experiência riquíssima, riquíssima, sabe? Do conhecimento teórico, prático, mediado por tecnologia, por esse ambiente remoto, esse ambiente digital, né? Parte só assim, rapidamente, para a gente deixar registrado aqui. Você conversou hoje teve reunião com seu coordenador, com seus colegas, né? Então, ao que tudo indica, nós teremos aí as 5 turmas de 9º ano participando no dia 7, não é isso? Isso. Como a gente tem horários diferentes, então fazer essa live durante a semana toca no horário de outros colegas, né? Altera a rotina de outros colegas, então a gente está fazendo agora como a gente fazia nas atividades presenciais na escola, né? A gente sempre conta com esse trabalho de parceria com os colegas. Então, eu trouxe a proposta para a área, levei a discussão para os colegas, eu sempre compartilho com os colegas daquilo que a gente está fazendo com as turmas, e nesse processo de parceria, né, a gente sempre vai precisar da ajuda de uns dos outros, né, então, o primeiro retorno que eu tive agora foi bem positivo, né, uma das colegas que tem horário com as turmas já se dispôs a liberar a turma para naquele dia eles todos estarem participando da live, e falta agora só estabelecer esse combinado com a outra colega e está tudo certo, né, então a escola é isso, a escola é feita a muitas mãos, né, então não é possível realmente a gente trabalhar só, a gente se fazer, se transformar numa ilha e ficar sozinho, porque realmente não é possível, especialmente nesse contexto que a gente está agora, mais desafiador, é muito mais complicado, né, desenvolver o trabalho de uma maneira, assim, coerente, organizada, então a gente precisa mesmo da parceria dos colegas junto com a gente, né, eu sempre estou me dispondo na medida das minhas possibilidades, e eles também comigo, então eu me sinto apoiada, é por isso que o trabalho acontece, né, então tá tudo certo, tudo combinado, agora é só preparar o material de divulgação aí para as redes sociais, né? Oi, Carol, bom dia. Carol está mandando mensagem para a gente já aí. Bom dia. Carol, que está fazendo um trabalho muito, muito lindo. Acompanhei o trabalho na oficina ontem, conseguindo aí que os meninos se envolvam, interajam, abram a câmera, né? Que é uma coisa que é tão difícil nesse momento, né? O desafio de convencê-los a abrir a câmera, e não só há um desafio para que eles realizem os movimentos, se arrisquem, façam algo de novo, né? Ali conhecendo os movimentos da ginástica, mas a própria exposição desse momento de desafio é um capítulo à parte, né? E Carol conseguiu isso ontem na aula, tá de parabéns, Carol, foi muito, muito bom mesmo acompanhar teu trabalho. Uma coisa que tem nos despertado uma atenção aí científica para o momento nós temos percebido algo que precisamos investigar. A gente está se debruçando sobre esse fenômeno, né? Por quê? A gente que discute e tenta muito trabalhar na perspectiva de legitimar a educação física na escola, para além, né, do famoso simplesmente baba, da atividade descompromissada, nesse momento, nós temos percebido, e aí é uma percepção, nós vamos investigar isso, eu tenho estimulado os alunos a
a escreverem mesmo, a produzirem relatos de experiência. Então, a gente tem ouvido relatos, Paty tem feito algumas enquetes internas, a gente quer sistematizar isso mesmo, em forma de artigo, porque a gente tem percebido que alguns alunos que tinham uma representação sobre a educação física mais voltada para o fazer qualquer coisa, ou qualquer tipo de aula é educação física, estão começando a perceber que pode ser algo diferente. Então, essa ambiência online, ela tem nos obrigado a uma organização de aula mais sistematizada, né? Então, a gente já tem ouvido relatos de alunos que estão aprendendo coisas novas, coisas que nunca tinham despertado para o aprendizado, né? Então, a gente quer entender melhor como essas aulas de educação física ministradas na ambiência remota têm colaborado para a legitimação da própria educação física, né? Porque agora não dá mais para a gente entregar a bola e sentar. Não dá mais para fazer qualquer coisa numa aula síncrona. Nós estamos sendo exigidos muito, né? Nenhum de nós se preparou para isso, nenhum de nós, na sua licenciatura, aliás, os da UESB agora já estão tendo essa experiência, né? De, na graduação, poderem experimentar, né, a ambiência remota. Então, a galera de ginástica comprou essa ideia comigo, por isso que a gente está podendo fazer isso, mas é tudo muito novo. Mas, com todos os prejuízos que a gente está enfrentando, nós estamos percebendo algo aparecendo aí, que a participação nessas aulas, que o planejar dessas aulas pode estar alterando a representação social que os nossos alunos têm sobre a própria educação física. Então, a gente estamos estimulando os acadêmicos aí da UESB a produzirem sobre isso, e aí, Paty, estamos atentos e vamos escrever, estamos pesquisando sobre isso, e isso é algo que tem nos despertado a atenção. Você também acha isso, Paty? Com certeza, com certeza. O retorno que eu tenho tido, esses dias a gente utilizou um recurso de nuvem de palavras, né, para perguntar para os estudantes o que eles poderiam dizer sobre a educação física e ensino remoto. 3 coisas que eu posso dizer acerca de educação física e ensino remoto, acerca da educação física e ensino remoto. E apareceram algumas respostas, assim, bem interessantes. A gente vê ali tanto respostas que se referem aos desafios, às dificuldades desse tempo, e eles são, de fato, eles existem, né, esses desafios, como também respostas que remetem a uma descoberta de algo novo, né, que é possível aprender em educação física, coisas novas, há um conhecimento que está sendo acessado de uma maneira completamente diferente, né, daquilo que eles conheciam antes. Então, eu acredito realmente que essa representação que eles têm acerca da educação física tem grande chance de ser alterada, sim, né, porque a grande maioria deles tem ainda guardado na memória qual era a visão que eles tinham a respeito da educação física até antes da pandemia. Enquanto tudo estava indo muito normal, tudo estava acontecendo dentro da normalidade, qual era a ideia que se tinha da aula de educação física? Qual era a expectativa? A expectativa, a gente tem, inclusive, dados, né, que foram coletados com instrumentos de pesquisa, que mostram isso, e que se confirmava ano após ano, quando a gente tinha aquele primeiro contato com as turmas, especialmente as turmas novas, que não tinham tido ainda nenhum trabalho anterior conosco. Então, a expectativa realmente era essa, que fosse o momento da quadra, o momento do baba, um momento de não fazer nada. Inclusive, eu tenho respostas em instrumento de pesquisa colocadas assim: é a hora de não fazer nada, é a hora do celular, é a hora de tomar sol. Então, assim, eles tinham essa visão, né? Não havia muita expectativa com relação ao aprendizado, ao conhecimento de algo novo, não havia muita expectativa, né? Alguns demonstravam nas suas respostas
que tinham, sim, uma expectativa de ter uma curiosidade que eles têm a respeito de algum assunto respondida, né? Mas a grande maioria não esperavam isso. É que aquele fosse um momento do lazer, aquele momento prazeroso. Inclusive, eles atrelam, né, a aula de educação física ao único momento de prazer dentro da escola, né? Inclusive, eles chegam a falar assim, é a melhor hora, é a melhor hora da escola. Oi, Carol, seja bem-vinda. Oi, professores. Seja bem-vinda. Então, assim, eles tinham a expectativa de ser aquele momento legal, mas essa perspectiva do momento legal, feliz, era justamente por ser um momento de lazer, um momento de descontração, de encontrar os amigos, que poderia ser comparado a um momento de encontro numa praça, em qualquer ambiente da cidade, né? Mas que era proporcionado pela escola, né? Então, esses encontros que acontecem na escola, de certa forma, eles acontecem muito em torno do momento da aula de educação física, né? A quadra é um ambiente de encontros. Isso é a parte legal. A questão é que a gente se pergunta, vai ficar só até aí, né? A aula de educação física vai ser só isso? Para muitos deles, vinha sendo só isso, né? Tanto que foi o que eles guardaram da expectativa a respeito dessa aula, né? Então, eu creio que eles vão avançar muito com relação àquilo que eles esperam dessa disciplina, para a formação deles, para as experiências que eles podem ter, para aquilo que eles podem conhecer. Então, a gente vai muito além daquilo que já foi visto até aqui. Vai ser, com certeza, uma abertura aí de uma perspectiva que vai muito além daquilo que eles viram até aqui. É um evento, é um teste que nós estamos fazendo, vai ficar esse registro. A gente quer utilizar mais essa ferramenta aqui no nosso canal para discutir educação física, para bater um papo sobre educação física escolar. E para quem diz que professor não trabalha, né? Para quem diz que professor está ganhando dinheiro fácil sem trabalhar, a gente estava ali agora na mesa, estou editando um vídeo para a área de linguagem da Escola de Patrícia passar no sábado, com contribuição de colegas. Estamos aqui vendo essa ferramenta, futucando os alunos da UESB aí, que já tiveram aula, devem ter acabado uma aula agora. E são os doidos que a gente conta nas maluquices com a gente, e é isso, né? E assim a gente vai fazendo a educação num contexto tão adverso como esse. Bom dia, Débora, para as meninas, tá? Não dá muito spoiler, não, tá? Que eu quero que esse bate-papo rico fique lá para o dia 7. Mas, rapidinho, sem dar muito spoiler, como é que está sendo? Nós já demos aí, né? 3 semanas de aula, não é isso? Foram 3 semanas. Como é que está sendo para vocês essa experiência até aqui? Não dei muito spoiler, deixa a galera aí que estiver interessada para ouvir vocês no dia 7, tá joia? Bom dia, primeiramente. Tá sendo uma coisa extremamente nova, porque, tipo assim, a gente já tinha dado uma aula no semestre passado, mas dar 5 aulas para uma turma inteira, praticamente sozinhos, é uma experiência e tanto. E a questão de planejar a aula, de saber se aquela aula vai dar tempo fazer, ou se vai sobrar tempo, se vai faltar. Às vezes a gente vai no improviso também, aprendendo mesmo, né? Aprendendo com eles e ensinando também. Exatamente, gente, eu super concordo com o que o Baleiro falou. Às vezes, assim, a gente fica um pouco inseguro, né? Sem saber se o pessoal tá gostando, se realmente eles estão aprendendo e tal. Mas, assim, é questão de um processo, né? Como é uma das nossas primeiras experiências em relação à questão da aula tem sido bastante riquíssima. E, assim, até os feedbacks que os meninos têm dado para a gente é bastante gratificante, né? E além de... pois não. Diga, Carol, por favor. Além de ser tudo muito novo, ainda é no modelo remoto, né? Que é uma coisa nova para a gente. A gente tem aula no ensino remoto, mas dar aula no ensino remoto é outro obstáculo aí que a gente está enfrentando. Pense rapidinho aí. Alguma coisa que vocês já ouviram dos estudantes durante as aulas que fizeram vocês pensarem em algumas coisas assim? O que é que vocês podem lembrar que, de fato, que aconteceu na aula
que despertaram vocês ou que vocês não esperavam ouvir? Ô, professor, eu lembro que, assim, salvo engano, foi na aula da semana retrasada, foi na segunda aula, que eu lembro que os meninos falaram, a gente teve ginástica, a gente fez ginástica durante a nossa infância toda e a gente nem sabia que aquilo que a gente estava fazendo era ginástica. Massa, Débora. Carol. Não tem, assim, uma fala específica, né? Mas tiveram alguns momentos que, inclusive, né, o pessoal estava meio receioso, mas na última aula, que a gente fez uma coisa mais dinâmica, juntaram assim, uns 3, 4 alunos e ficavam o tempo todo debatendo comigo. Então, foi meio que uma surpresa. E foi bom, né? Eles estavam ali fazendo a prática comigo, uns 4 alunos conversando, tipo, faz, Nicole, desse jeito, Paulo, isso e aquilo. Então, foi muito bacana. Gente, ó, dá vontade da gente gastar as coisas aqui hoje, mas assim, obrigado, Carol. Vai aceitar essa maluquice agora, Débora também, tá? Acho que a ferramenta, né, Paty, super fácil da gente trabalhar aqui. E assim, agora, meninas, Paty vai convencer a galera do Abdias para ver quem gostaria de fazer o que vocês estão fazendo aqui, tá? Botar o rostinho na tela. E essa coisa da tela, gente, por isso que eu e Paty pensamos no tema ginástica em tela, com o sentido dúbio, né? De ginástica na tela do computador, na tela do celular, né? Através dessas telas que a gente está se acostumando mais e mais nesse tempo, mas também no sentido de destacar a ginástica, né? O destaque da ginástica e a ginástica através das telas, porque não somos nós que dizemos isso, mas vários estudos já foram escritos a esse respeito, de tentando explicar as causas que justificam o desaparecimento do componente ginástica das aulas de educação física. E isso é um fato, né? Artigos que discutem a formação, desde a formação dos professores e professoras de educação física, desde condições objetivas nas escolas, para que essas aulas aconteçam. Então, a gente quer, a partir desse nosso bate-papo no dia 7, vai ser muito descontraído, gente, não é nada formal, tá? Aqueles meninos e meninas que falarem aqui vão falar do coração, vão falar do que sentiram, mas a gente não quer deixar isso passar em branco, né? Nós temos muitas experiências. Se pudéssemos aqui relatar tudo que eles escrevem no chat, tem uma estudante que, se ela não quiser contar essa experiência aqui, eu não vou citar o nome dela aqui, mas ela disse: segunda-feira está sendo o melhor dia da minha semana, porque tem aula de educação física com os alunos da UESB. Ela colocou isso no chat, né? Então, para nós, professores, que em março do ano passado, né, fomos aí impedidos de seguir com as nossas aulas na escola, e muitos ficaram aí mais de um ano sem contato com os estudantes, retomar esse contato através desse trabalho está sendo de uma riqueza imensurável, tá? Então, a gente vai encerrar aqui, tá joia? Obrigado, Carol, obrigado, Débora, pela disponibilidade aí de última hora para a gente fazer esse teste. Paty está nesse trabalho de conquistar a galera e vamos ver se até o dia 7 a gente tem uma galera do Abdias aí em massa. Vão participar, interagindo no chat, mas convencendo alguns a participarem aqui, botando o rostinho na tela. Tá joia, meninas? Valeu. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada, meninas. Tchau, tchau. Nada por hora. Tchau, beijo.